Bom dia, eu sou o Pedro Raul Duarte e já cá estou. Num tempo de crise económica, economizo nas palavras também e deixo-vos então com esta outra forma de ver Money dos Pink Floyd. Daqui a pouco eu volto e a gente conversa. Pink Floyd Redux. É o disco então que me acompanha hoje, nesta hora de emissão. Trata-se de uma revisitação a alguns temas clássicos dos Pink Floyd, feito por cantoras, mulheres, quase todas desconhecidas do grande público, ou pelo menos, desconhecidas de mim próprio, essa é que é essa. O disco vale mais pela curiosidade do que pelo seu intrínseco valor, mas acho que é uma boa companhia para esta hora, em que vou conversar com um homem cujo trabalho é vasculhar, literalmente, no passado. O meu convidado é paleontólogo, já esteve no Museu Nacional de História Natural, uma palavra difícil que já vamos traduzir, esta paleontólogo. Bom, os dinossauros ou dinossauros são a sua paixão central, por diversas vezes foi notícia pelo seu trabalho de investigação e é autor de um blog, Ciência ao Natural, onde parte desse seu trabalho vê também a luz do dia. Professor do ensino secundário, hoje vou conversar com Luís Azevedo Rodrigues, que no post inicial do seu blog, em 2004, escrevia assim: "Tenho tanta curiosidade na Terra, traz-me coisas da Terra." Este trecho do livro A Menina do Mar, de Sofia de Melbrenner, paradoxalmente ou não, fez-me pensar que nos tempos que correm é cada vez mais difícil explicar às pessoas o porquê e para que serve a paleontologia. A paleontologia não é uma história de vida que esteja escrita nos manuais e nos artigos científicos da especialidade. É contada antes pelos fósseis e pelos estratos rochosos. Estes são pequenos fragmentos de uma história muito maior e complexa que necessita ser interpretada e explicada. É aqui que a paleontologia poderá buscar motivos para a sua existência. Bom dia, Luís Azevedo Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo conversar comigo. Bom dia. Porquê é que é cada vez mais difícil explicar a paleontologia? Esta palavra devia ser obrigatória para todos os candidatos a locutores, porque isto obriga aqui a língua a um trabalho. Sim, realmente é uma palavra difícil, mas a paleontologia trabalha e tenta explicar o passado da história da vida na Terra, fundamentalmente. Daí que eu, nesse post que acabou de ler, referi-se que é cada vez mais difícil explicar às pessoas o que é o passado, vida e formas de vida de há tantos milhões de anos. Mas é difícil porque não há interesse, porque as pessoas vivem no presente e correm para a frente ou por outras razões? Passa também por um bocadinho por aí, pelo enorme ritmo a que as pessoas estão sujeitas para descobrirem coisas novas, para viverem cada vez mais rápido. Ou seja, quando nós tentamos explicar uma determinada forma de vida que existiu no passado e que já se extinguiu, em primeiro lugar as pessoas associam a um fracasso. Logo aí há um conceito implícito negativo. Nunca tinha pensado nessa ideia do fracasso. E é uma das coisas associadas aos dinossauros. Normalmente, quando alguém tenta comparar alguma coisa velha e ultrapassada, chama-lhe um dinossauro. Um dinossauro, é verdade. Ou seja, logo aí há um conceito negativo, um conceito de algo que está condenado à extinção. Por outro lado, é bastante difícil explicar como é que nós chegamos a algumas conclusões. Relativamente, por exemplo, e voltando ao exemplo mais mediático que são os dinossauros, quando surge um filme ou quando surge uma série de televisão em que os dinossauros aparecem a movimentar-se, aparecem com determinadas cores, há um grau de especulação que as pessoas, o comum dos cidadãos, atribui aos paleontólogos como se estivessem a inventar. Então há um lado mitológico também, de aquilo não era bem assim, mas pronto, eles acham que sim. Não é? Relativamente aos dinossauros, a mitologia é muito importante, seja na cultura popular... mesmo que eu não acredito que tenham existido. Não é? Sim, há muita gente que não acredita. Esse tipo de pessoas normalmente está integrado no mesmo grupo de pessoas que acredita que o homem nunca foi à Lua, que acredita que a Terra ainda é plana, em todos os conceitos de ciência alternativa, digamos assim. Ciência alternativa, que também podemos dar o nome de ignorância, não é? Exatamente. Na maior parte dos casos. Porque a verdade é que eu lembro-me, por acaso, quando o homem foi à Lua, de estar num café de província e o dono do café não acreditar, porque tinha estado uma vez em cima de uma árvore e tinha vindo uma grande rabanada de vento e ele dizia: se eu quase estive a cair da árvore quando estava em cima dela, como é que aqueles homens chegam à Lua? É impossível. Achava que era desenhos animados. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, há palavras e há expressões, eu estive a ver no seu currículo, digamos assim, que também ajudariam que as pessoas se afastassem e fugissem destas questões. Quando eu leio locomoção de dinossáuria, paleoicnologia dos dinossauros do Mesozoico de Portugal, eu tenho alguma dificuldade em aderir à coisa. São realmente são termos técnicos, não é? Científicos, exatamente. No caso da paleoicnologia, basicamente são o estudo das pegadas de dinossauros. E icnologia significa marcas.
Mas é certo também que os cientistas, quando devem fazer divulgação científica, devem tentar traduzir um pouco dos seus chavões e das suas palavras difíceis para o grande público. Esse foi inicialmente um dos objetivos que me levou primeiro a escrever para jornais, nomeadamente para o 1º de janeiro. Exatamente. E foi a partir daí que, como um repositório, digamos assim, dos textos que eu ia escrevendo para o 1º de janeiro quinzenalmente, que surgiu a ideia de criar um blog. Já lá vamos ao blog. Porque é que eu estava a dizer dinossauros e o Luís responde dinossauros? Há alguma diferença efetivamente ou não? Efetivamente, em termos práticos, não há nenhuma diferença. Pode utilizar-se os dois termos de forma correta. É correto? São corretos? Então porquê é que diz dinossauros? Basicamente porque eu trabalhei 8 anos no Museu Nacional de História Natural e, digamos assim, era política, entre aspas, com muitas aspas, da casa, designarmos os répteis extintos do Mesozoico, foi uma etapa da vida da Terra, por dinossauros. Basicamente é um defeito profissional, digamos assim. O que é que está a fazer neste momento no que respeita a esta arte e a esta ciência? Relativamente a esta arte e ciência, continuo com a pesada tarefa de carregar, perdoem-me a palavra, uma besta às costas, que é publicar a tese. Neste momento estou na fase final, na fase mesmo pré-publicação, em que surgem as maiores dúvidas, em que surgem aquelas dúvidas existenciais, provavelmente toda a gente que apresenta uma tese de doutoramento sabe, que é para que é que isto serve? E na pré-publicação... E tem resposta ou não? Tenho tentado empurrar-me a mim e à referida besta para a frente e estou a ver se há cabo. Ao mesmo tempo, em termos profissionais, regressei ao fim de 8 anos a uma escola secundária e estou a tentar adaptar-me à mudança de ambiente, digamos assim. Tenho uma série de papers e publicações em pré-publicação, algumas já publicadas, e basicamente é o que estou a fazer neste momento. Se lhe pedisse para me definir o estado atual das coisas no que respeita à paleontologia, o que é que me diria? Estamos bem, estamos mal, já estivemos pior? No que diz respeito a Portugal, já estivemos melhor. Melhor. Há uma série de gente nova a querer iniciar-se, digamos assim, neste campo da investigação, mas como a maioria das atividades neste país, passa por um momento de dificuldade. Em primeiro lugar, porque os apoios não são muitos, isto é um chavão, toda a gente se gosta de queixar, mas neste caso Isso é verdade. Exatamente. O que nos dizem normalmente, as pessoas que não da área, dizem vocês têm que pôr a paleontologia a dar dinheiro. Se é verdade que os dinossauros são um tema apelativo, Boa, então não são. São um tema muito apelativo, também é verdade que diretamente podem não gerar dinheiro. Nós, no Museu Nacional de História Natural, no passado, tentámos associar a questão da preservação à questão da divulgação do património natural. Se há uma série de atividades que podem ser ligadas ao turismo de ordem científica, uma delas são, sem dúvida, os dinossauros. Claro. Mas antes de se fazer turismo científico, convém fazer formação e estudar os próprios materiais. Como é que o Luís se aproximou desta área? Como é que se interessou por ela? Ao contrário dos meus colegas americanos, que normalmente gostam de se vangloriar, que desde muito novos já nasceram, sempre quiseram ser paleontólogos, o meu gosto pela paleontologia surgiu bastante mais tarde, surgiu na faculdade. E graças a duas pessoas. Uma delas foi o meu professor de paleontologia, José Fernando Monteiro, entretanto falecido, e também um enorme e excelente divulgador de ciência. E a outra pessoa diz respeito a um dos maiores evolucionistas do século XX, Stephen Jay Gould. Bom. O primeiro introduziu-me os livros do segundo. Exatamente. Ou seja, foram duas pessoas muito importantes para o meu gosto e para a minha escolha profissional dentro da paleontologia. Quando uma pessoa se interessa e descobre uma área que lhe interessa, depois o confronto com a realidade às vezes é decepcionante, outras vezes não, outras vezes é surpreendente. No seu caso, como é que foi? Ou seja, como qualquer experiência de qualquer pessoa, está cheia de pontos muito positivos e pontos muito negativos. Pontos positivos eu saliento ter trabalhado nos maiores e nos melhores museus de história natural do mundo, entre Nova Iorque, Berlim, Londres, Buenos Aires, Paris. E entre as experiências, digamos assim, menos positivas, conto muitas vezes aquilo que os paleontólogos em Portugal sofrem, que é tentar empurrar eles próprios um barco que devia ser remado por outros. Exatamente. Entre as várias notícias, ou os vários momentos em que
O Luís foi notícia. Eu encontrei uma que foi muito divulgada em 2006, que dizia que Luís Azevedo Rodrigues, o investigador português, vai integrar uma equipa internacional que se reúne em Marrocos para estudar o dinossauro saurópode mais antigo do mundo. Quando uma pessoa tem uma oportunidade destas, e já percebi no seu percurso que teve várias diferentes de outras naturezas, mas pronto, quando tem uma oportunidade desta natureza, o que a pessoa se sente? Além de se sentir um privilegiado, naturalmente, é o quê? É o zénite, é o auge, o apogeu de um percurso ou não? Eu espero bem que não. Mas nesse caso concreto, no estudo do Tasodassaurus, é um exemplar muito antigo de um saurópode, são os dinossauros quadrúpedes de pescoço e caudas compridas. Essa oportunidade surgiu devido à minha colaboração com um maior especialista na área, o professor Jeffrey Wilson. E na altura, se quer que lhe seja sincero, eu não senti particularmente nada de especial. Porque era um exemplar muito importante, mas que o mediatismo estava extra-ciência, digamos assim. Bom. Ou seja, este exemplar tinha as características que normalmente os órgãos de comunicação social gostam muito. Mas nem sempre isso tem a relevância científica que... Apesar deste exemplar cientificamente ser muito relevante. Não, mas nem sempre não há uma correlação direta, não é? Não há uma correlação direta. Os jornalistas normalmente interessam-se por coisas muito grandes, não é? Coisas que se vejam bem, que se percebam bem. Antigas, ferozes. Ferozes, a ideia da ferocidade é importante, não é? Um dinossauro pacífico e tranquilo não interessa tanto quanto um dinossauro mortífero. Obviamente, e eu estudo normalmente os pacíficos. Têm interesse porque normalmente são dos maiores animais que existiram à face da Terra. Em dimensão. Em dimensão são os maiores animais terrestres e, à exceção da baleia azul, os maiores saurópodes foram os animais mais gigantescos que alguma vez existiram no nosso planeta. Há alguma explicação para que os grandes sejam pacíficos e os pequenos menos, ou não? Poderá haver, mas é uma explicação, digamos assim, um pouco inversa. Ou seja, uma das causas apontadas, e faz parte também dos objetivos da minha tese, é a questão do gigantismo. Como é que se chega àquela dimensão? Sim. Porque um animal que tenha um tamanho 10 e um animal que tenha um tamanho de 100 não são diretamente a ampliação um do outro. Há muitos parâmetros biológicos, muitos parâmetros biomecânicos que se alteram radicalmente. Claro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um animal que tenha um tamanho de 10 não é basicamente uma redução de um animal que tenha um tamanho de 100. A questão do gigantismo nos saurópodes, e como noutros animais, no caso do seu caráter pacífico, está relacionado com um aumento de tamanho para evitar ser atacado. Pode também estar, por outro lado, relacionado com atingir zonas do seu habitat não diretamente atingidas por os seus diretos concorrentes, ou seja, no caso das copas das árvores, no caso de determinadas zonas do seu próprio ecossistema. Muito bem. Esta manhã eu converso com Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo, já vimos. Também autor de um blog sobre o qual vamos falar já a seguir. Música agora, com este Pink Floyd. Primeiro estranham-se, mas depois entranham-se estas versões de temas clássicos dos Pink Floyd na minha manhã de domingo na Antena 1. Hoje converso com o Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo e autor do blog Ciência ao Natural. A ideia de abrir o blog, já me deu um pescar de olhos há pouco, tinha a ver com o facto de começar a divulgar aquilo que no fundo lhe interessava. Mas tem também um caráter militante ou não? De pôr a causa ao serviço dos outros, de divulgação, de espalhar a mensagem? Se põem as coisas nessa espécie, sim, porque acho que, e seguindo também algumas indicações da União Europeia, embora não tenha sido essa a motivação, eu acho que o papel de qualquer cientista passa também por divulgar os seus trabalhos para além do seu laboratório, para além da sua empresa, digamos assim. Acho que faz parte do trabalho e da missão, digamos assim, social de um cientista, divulgar o seu trabalho. Nem todos pensam assim, não é? Há ainda uma cultura muito enraizada da ciência fechada no laboratório, sim, não é? Sim, e inclusivamente nos primeiros tempos em que eu fiz o blog e que escrevi para os jornais, algumas pessoas digamos assim, da academia, viam com maus olhos retirar o caráter sagrado da ciência e passá-lo para os jornais, passá-lo para os blogs. Até porque a única forma de o passar é torná-lo acessível do ponto de vista da linguagem, não é? Sem isso, continua a ser inviolável, por isso...
Mas ao mesmo tempo que se deve fazer essa, e é absolutamente fundamental fazer essa boa divulgação, tornar acessível, também é absolutamente fundamental manter um determinado nível de rigor. É fácil conciliar essas duas coisas? É muito difícil, porque das duas uma. Temos que fazer um compromisso entre rigor e acessibilidade e interesse. Mas como a maior parte das pessoas que escrevem, nomeadamente em termos de divulgação de ciências, é das coisas piores ou mais difíceis, digamos assim, antes, para se fazer, é manter o balanço entre o interesse e o rigor. Como é que, no seu caso, como é que o atinge ou como é que chega lá? Eu regressei este ano ao ensino, mas já tinha alguns anos em cima de estar à frente de turmas, ou seja... Turmas do ensino secundário, não é? Turmas do ensino secundário, ou seja, nós temos que motivar os alunos. E esse background, em termos de motivação para um público não especialista, deu-me valiosas e preciosas ajudas. No caso de tentar arranjar metáforas, no caso de tentar adaptar a linguagem, tudo isso foram, digamos assim, técnicas que me ajudaram. Não sei se eu consigo fazer bem ou não. O que é certo é que eu tento fazer. É isso que faz no blog também? Sim. É um pouco pegar... como lhe disse, o blog surgiu um pouco como um arquivo de textos que ia escrevendo para os jornais, mas pouco a pouco aqueles posts ou aqueles pequenos textos não publicados foram aumentando e foram contribuindo para que o blog crescesse. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar em papers acabados de sair e tentar desmontá-los para o grande público. Muitas vezes basta um título, outras vezes basta uma figura e tentar associá-los, não só tentar desmontá-los não só em termos científicos, mas também relacioná-los com outras áreas do conhecimento e da própria arte. Tento muitas vezes, eu tenho uma secção chamada Bioformas, Biomitologia, em que tento pegar em figuras, em imagens de animais ou plantas e tentar relacioná-los com arte. Tentar fazer uma fusão, provavelmente um pouco kitsch, dirão alguns, mas é um dos meus objetivos no blog. Dar uma perspectiva pessoal que não seja meramente científica. E que feedback tem tido? Qual é o feedback desse trabalho? Curiosamente, esses posts em que tento fundir, tento misturar essas áreas do conhecimento, muitas vezes são aquelas que geram um grande impacto. Uma das séries que eu criei que foram fotografar basicamente animais em hipermercados. Sejam peixes, seja bocados de carne, e tentar divulgá-los para que as pessoas tentem ver aqueles produtos que estão no hipermercado como seres vivos, acima de tudo. Porque muitas vezes realmente. Porque o são, fundamentalmente, mas é a questão de, por exemplo, das crianças da cidade especialmente, que pensam que alguns produtos animais e vegetais vêm em latas, nascem em latas. O leite vem nos pacotes. Exatamente. Já ouvi essa resposta. O leite vem nos pacotes e os frangos vêm dos supermercados. Exatamente. Mas perguntava-lhe do feedback. Certamente tem entre os leitores do blog anónimos cidadãos apenas interessados na matéria. E tem também, certamente, os seus colegas e os tais mais académicos que, eventualmente, poderão olhar para um trabalho desses como uma violação quase do segredo de Fátima. Não, eu tenho tido boas reações. Inicialmente, como lhe disse, as reações não foram muito boas, mas posteriormente, pouco a pouco, parte dos meus colegas foram compreendendo e, inclusivamente, hoje em dia, fazem e são um dos objetivos de algumas faculdades ter um departamento de própria divulgação científica, que eu acho absolutamente fundamental, porque já que a maioria deles uma grande parte deles são pagos pelo comum dos cidadãos. Exatamente. Eu acho que é uma obrigação que os cidadãos recebam algo em troca na sua própria linguagem. Há mais blogs desta natureza em Portugal, conhece ou não? Ou é... Conheço um blog bastante importante que reúne alguns, nomeadamente filósofos, como o Desidério Murcho, Carlos Fiolhais, Palmira Silva. É o da Rerum Natura, não é? Da Rerum Natura, outro dos blogs, tal como o meu, convidado do Jornal Público. Eu li, essa era uma questão também que me interessava. Está lá em subtítulo, um blog convidado do público. O que é um blog convidado do público? Qual é a diferença entre um blog que não é convidado do público? Explicar-lhe, eu provavelmente não sei. Posso explicar-lhe o processo. O António Granado, o editor do Público Online, há cerca de um ano, convidou-me para que o meu blog fosse um blog convidado do público. Ou seja,
parece-me, e não quero estar-me a meter em causa alheia, digamos assim, que o público, nomeadamente online, está a associar-se a uma rede de blogs ao qual dá o seu aval e dá o seu, digamos assim, consentimento para que formem uma espécie de uma rede de comentário, de crítica. E de alguma forma funciona também a interatividade com o próprio jornal online, não é? Exatamente. Bom, eu tinha realmente visto isso e não, mais uma vez pensei, bom, está aqui mais um caminho de divulgação, certamente, também, não é? Que também facilita a divulgação. E foi olhando para essa ideia do blog convidado do público que me lembrei que esta questão dos dinossauros realmente explodiu nos últimos anos como uma matéria de interesse comum, não por causa dos cientistas, não porque tenha aparecido um dinossauro, mas por causa do cinema. Não é? É interessante como é o cinema, neste caso o nosso amigo Steven Spielberg, que traz o assunto de dinossauros para a ordem do dia. Isso para um cientista deve ser bom, presumo. Sim, embora já que se formos rigorosos, quisermos ser completamente rigorosos, nem foi o Spielberg que trouxe primeiro os dinossauros para a ribalta. Foi o criador do Sherlock Holmes, o Conan Doyle, que trouxe, e depois, após uma visita a uma série de pegadas de dinossauro, que criou, que desplotou nele o interesse por um mundo perdido. Daí ter escrito a obra homónima Um Mundo Perdido. De maneira que a própria mitologia associada aos dinossauros sempre influenciou a arte, a literatura, etc. Inclusivamente, algumas das palestras que eu costumo fazer às escolas secundárias, eu tenho uma parte chamada A Mitologia dos Dinossauros, em que, por exemplo, no hemisfério ocidental se associa e foi substituído um bocadinho o terror que as pessoas tinham pelos dragões pela figura do dinossauro. Sendo esse também um dos motivos do sucesso dos dinossauros no Ocidente. De qualquer maneira, há esse trabalho de massificação, digamos assim, que o cinema norte-americano consegue e que é difícil de equiparar e que é difícil de lá chegar. Quando viu esse fenómeno e a popularidade do filme do Spielberg, o que é que, para um cientista, o que é que se sente? Que isto está tudo desbravado, que está tudo escancarado, ou não, ou que isto vai ser bom? Quer dizer, qual é a relação que se estabelece trabalhando cientificamente aquela mesma matéria? Por um lado, sentimos, e acho que é a opinião generalizada dos paleontólogos, é que temos uma responsabilidade acrescida, porque irão surgir, a partir do público em geral, questões que de outra forma provavelmente não iriam surgir. Vai aparecer uma muito maior conjunto de dúvidas a que os cientistas tentarão responder. Obviamente, por outro lado, é muito positivo, porque leva ao grande público um campo de conhecimento que de outra forma estaria mais ou menos relegado para segundo plano. De qualquer maneira, nós ficamos com a ideia do filme, ficamos com essa ideia associada à violência, não é? E à agressividade do animal propriamente dito, e ficamos sem saber, penso eu, pelo menos eu como espectador do que me lembro, fico sem saber se há ali uma carga de rigor razoável, ainda que se trate de uma obra de ficção e, portanto, na ficção tudo é possível, mas, apesar de tudo, há uma base que deve ser, presumo eu, minimamente estudada, ou não? Há cerca de 10 anos atrás houve um grande congresso de paleontologia em Portugal, unicamente dedicado a dinossauros. E uma das pessoas, um dos grandes paleontólogos, Jack Horner, esteve cá. E em conversa com ele, já que ele foi o conselheiro científico de Spielberg, ele dizia-me que, obviamente, eu dei todas as informações o mais rigorosamente possíveis, mas Hollywood é que manda. Já disse tudo, quer dizer que vou traduzir. Os criadores do filme tinham ao seu alcance o material para fazer com rigor, mas naturalmente que a ficção manda um bocadinho mais. Obviamente. E o comércio manda um bocadinho mais também, portanto, naturalmente que deve haver ali algumas coisas que não batem certo. De qualquer maneira, sendo uma área, lá está, vindo de um mundo perdido, é naturalmente muito mais difícil chegar ao rigor e chegar a conclusões e chegar à ideia firme de que as coisas se passavam desta maneira e de que os animais tinham estas características do que qualquer outra área. Não chega a ser um bocadinho frustrante não se conseguir lá chegar realmente, ser sempre virtual? Há determinadas áreas, ou digamos assim, meandros da paleontologia que nós nunca poderemos dizer com 100% de rigor isto foi assim, aquilo foi assado. O que é que eu quero dizer com isto? Porque, apesar da paleontologia ir beber
metodologicamente e em termos de conteúdos à biologia e à geologia, não deixa de ser uma ciência histórica. Ou seja, tem a sua parte, tem parte do seu conhecimento que é impossível reconstituir em laboratório. Dizendo isso, não quero justificar que a paleontologia tenha maior ou menor rigor que, por exemplo, uma química. São ambas ciências, mas a paleontologia tem uma componente de ciência histórica. Pois, essa componente poderá, e era aqui que eu queria chegar, até que ponto é que essa componente de ciência histórica pode resultar nisto? Imagino que daqui a 20 anos se faz uma extraordinária descoberta que põe em causa tudo aquilo ou quase tudo o que foi estudado até agora. Isso não seria surpreendente? Ou seja, há essa dinâmica. Isso faz parte da ciência. Ou seja, o seu caráter sempre retrospectivo e de sempre autocorreção é uma das características e uma das vantagens e uma das coisas bonitas da ciência. O ser capaz de se autocorrigir, de ser capaz de se reformular, caminhando sempre para um maior e melhor conhecimento de uma determinada área. Portanto, apesar de todo o pragmatismo, não há visões fechadas sobre esta matéria. Tudo está permanentemente em aberto. Como qualquer área da ciência, é uma das vantagens. A ciência está tudo em aberto, não é nenhum dogma. Esta manhã eu converso com o Luís Azevedo Rodrigues, o autor do blog Ciência ao Natural. Juro que foi sem intenção que escolhi este Another Break in the Wall. We don't need no education. No dia em que estou a conversar com o Luís Azevedo Rodrigues, que é professor do ensino secundário, mas é paleontólogo também, e autor do blog Ciência ao Natural, onde quem o visite pode ler duas, eu ia chamar-lhe reportagens, porque acho que se pode, eu como jornalista posso chamar-lhe reportagens, ainda que para o Luís certamente não sejam, que são dois trabalhos grandes, um feito na Patagónia e outro feito na China. Fala-me dessas experiências. Isto no fundo é o que é. Como é que eu ia dizer? Tal como para o jornalismo, a nobreza do trabalho está na reportagem, não está na notícia ou na entrevista, é a reportagem, é a arte nobre do jornalismo. Se calhar na paleontologia a arte nobre é esta coisa de estar no terreno, mesmo nos sítios onde as coisas acontecem, onde as coisas podem ter acontecido. Exatamente. Eu tenho um texto que se chama Ir, em que fala realmente disso, onde que é uma das coisas boas e uma dos acontecimentos que põe um sorriso nos olhos de qualquer paleontólogo é vou para o campo. Apesar de que o meu trabalho científico eu não preciso necessariamente ir para o campo, tive a oportunidade dessas duas excelentes experiências. Por um lado, conheci várias províncias da Patagónia, onde eu estive em 3 anos consecutivos, em diversas províncias, província de Neuquén, província de Chubut, Santa Cruz. E por outro lado, e graças à Fundação Oriente, tive uma oportunidade de permanecer 2 meses e percorrer a maior parte dos museus chineses. Quer a China, quer a Argentina, são dos maiores locais, digamos assim, viveiros, se é que se pode utilizar a expressão neste contexto, da paleontologia de dinossauros. No caso dessa série de artigos que referiu sobre a Patagónia, paralelamente à parte científica, como lhe disse, há toda uma experiência, há toda uma vivência a nível pessoal que se experiencia nessas condições, ou seja, de estarmos em regiões muito desérticas, em que não temos acesso praticamente a nada, em que não há comunicações, e estarmos em grupo a trabalhar, para além da parte científica, esse conjunto de experiências pessoais são extremamente importantes, quer a nível individual, quer a nível coletivo. Pensa publicá-las um dia, pensa pô-las em livro ou não? Eu fiquei a olhar especialmente para a experiência da Patagónia e ficar a pensar, isto é um livro, não é? Eu tenho colaborado com um ilustrador, mas a questão da tese e a questão do regresso à escola tem-me impedido de avançar com o projeto de avançar com alguns textos ou aumentar alguns textos. Obviamente que seria uma experiência que eu gostaria de pôr em livro. Apesar de que também me intimida a questão de propor um livro numa altura em que toda a gente escreve. Agora é intimida ao contrário, não é? Exatamente. Se todos escrevem, porque também eu? Exatamente. O que é que terei eu de diferente para apresentar ao mundo? É verdade. Obviamente, mas quer essas duas experiências na Argentina, quer também, fundamentalmente, porque é mais recente, a questão da China, são experiências, para além do nível científico, como já disse,
Exato, a nível tem um lado pessoal muito rico, importante, não é? Porque, por exemplo, na questão da China, e apesar de eu já ter percorrido a maior parte do mundo, nunca me senti tão perdido como em algumas ocasiões na China, porque a língua é diferente, os costumes são diferentes, e houve uma situação específica em que eu me senti perdido numa pequena vila do sul da China, a norte do Vietnã, em que por 5 minutos eu me senti uma criança de 4 anos que tivesse perdido o pai no supermercado, porque eu não tinha forma de comunicar, não sabia onde é que estava, não sabia para onde é que ia, e foram 5 minutos, apesar da minha enorme experiência, me senti verdadeiramente uma criança, e foi basicamente saber uma palavra em chinês, Konglong, que significa dinossauro, que foi capaz de me levar de volta ao Museu dos Dinossauros, e a partir daí eu já sabia o caminho. De maneira que eu repeti tantas vezes a palavra Konglong, Konglong, até que uma determinada pessoa parou de se rir na minha cara, graças à minha pronúncia, e conseguiu levar-me ao Museu dos Dinossauros. Bom, são experiências realmente que ficam. Estamos mesmo ao final da conversa, mas eu fixei aí a ideia de enfim, um bocadinho alusiva de viveiro. Há zonas do mundo onde há mais material de trabalho do que outras? Sim, a Patagónia. Ou isso terá a ver com o facto de serem menos exploradas? Passa também por aí, mas fundamentalmente diz respeito às zonas em que as rochas com aquela idade específica aflorem. Bom. Com aquela idade e com aquelas condições. Uma dessas zonas é a Patagónia, a Argentina. Outras são zonas da China, mas também os Estados Unidos. Gostava de referir que Portugal, proporcionalmente ao seu tamanho, é um país extremamente rico, quer pela diversidade de idades rochosas que apresenta, quer pela quantidade de dinossauros que tem oferecido ao mundo. Portanto, em havendo vontade, em havendo dinheiro para variar, e em havendo quem faça, há muito por fazer aqui. Obviamente, e digo que não é um investimento perdido, porque tudo isso se ganhará, obviamente, não daqui a um ano, mas se ganhará daqui a 5 ou 10 anos. Esse é sempre o problema com os políticos, não é? Aqueles a 5 e 10 anos acham que é muito longe, falta muito tempo, eles querem mesmo para o ano, não é? Exatamente. Se tivessem um bocadinho mais de pensamento em termos geológicos, se pensassem mais em milhões de anos, talvez pensassem de maneira diferente. Acho que todos ganhávamos com isso, o país ganhava com isso. Exatamente. É uma boa conclusão e um bom final, Luís. Muito obrigado por ter vindo conversar comigo. Obrigado eu. E estamos assim a chegar ao final desta emissão, em que conversei com o Luís Azevedo Rodrigues, paleontólogo, autor do blog Ciência ao Natural, um especialista em dinossauros ou dinossauros. Do lado da música trouxe este Pink Floyd Redux, canções dos Pink Floyd recuperadas por vozes que eu nem sei quem são. Vou voltar à Antena 1 de hoje a 8, trarei outras conversas, outras ideias e outras músicas também. Desejo-vos um bom resto de domingo, uma boa semana e até domingo que vai.